Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco, ver o que Deus está fazendo na terra, o que Deus está fazendo nas nações. Quero que hoje você venha conosco até a Venezuela. E hoje, não só nós vamos à Venezuela, como a Venezuela veio até nós. Sim, no programa de hoje estaremos conversando com a pastora Júnia e vendo o que Deus está fazendo neste país. Não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, você está aí hoje querendo ouvir um pouquinho sobre a Venezuela, sobre este país vizinho nosso, um país tão parecido com a gente, um povo tão bonito, um povo parecido com o povo brasileiro. Não quero dizer que somos os mais bonitos, mas que somos representantes de todas as nações, isto sim. Bem, estamos aqui com a pastora Júnia Martins, que é brasileira. Não é, Júnia? Isso mesmo. Estou muito feliz de estar aqui entre vocês e para mim tem sido um prazer compartilhar com vocês pessoas tão lindas. Isso. Júnia é bem mineirinha, de Belo Horizonte, né? Assim é, Júnia, bem mineirinha. Como você foi parar na Venezuela? Principalmente com o chamado que Deus me fez ao coração quando eu já tinha 1 ano de convertida. 1 ano? Me converti no ano de 1982. E congregando já, e crescendo, sendo discipulada. E no ano 89 eu entro para Jocum, Jovens com uma Missão. E ali mesmo Deus me foi falando com respeito às nações. E Deus me pôs um amor muito grande com respeito aos países de fala em espanhol. Aí tratei de buscar músicas com respeito ao idioma, à língua mesmo, e foi nascendo o amor por esta nação. Até que conheci uma pessoa na Argentina, fui de missões através da Jocum para a Argentina durante 1 mês, em outro ano foi durante 3 meses, e daí fazendo aula através do teatro, pantomima, através também da música, pregando também a palavra do Senhor. E Deus me foi pondo cada dia mais a necessidade de amar o povo com fala em espanhol. Que lindo! Então, seu primeiro país foi a Argentina. Foi a Argentina. Isso mesmo. Ah, que lindo! Isso mesmo. E nós vemos como que as nações aqui são bem parecidas, as necessidades, as músicas. Você canta também, Também não é, canto. Júnia? Canto música pop, um pouquinho de funk, verdade? Ritmos, né? Isso, do Porque ritmo. Senão vão pensar que você está cantando música mundana. Não, nada que ver. Os ritmos. Enquanto é o ritmo, né? E principalmente aquele momento sublime, música em adoração. Sim. Aquela música suave, assim. Toco um pouco também de guitarra também. Que bom! E sou professora também de português. Trato de ensinar o povo venezuelano o que é o português, um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho do nosso idioma também, lá na Venezuela. E você está, Júnia, há 20 anos lá na Venezuela? Justamente em 6 de junho desse ano agora, completo 22 anos. 22 anos. E não tem sido fácil, mas eu posso dizer que tem sido uma satisfação também, ao mesmo tempo. Porque estou cumprindo com o chamado que Deus me fez. A minha vida tem sido uma vida, posso dizer, de renúncia, pastora Ângela. Renúncia das coisas que muitas vezes a gente quer na vida. Renúncia da família também. Renúncia dos amigos também. Da cultura. Da mesma cultura. Do franguinho com quiabo. Do franguinho com quiabo, que é meu prato preferido. Do anguzinho, mas quando eu venho pra cá eu levo um pouquinho de angu. Do pão de queijo mineiro. Isso mesmo. Quando eu chego aqui, a primeira coisa que eu peço, um guaranazinho e um pãozinho de queijo. Sim, é verdade. Nós sabemos que o Senhor Jesus disse assim, aquele que deixar pai, mãe, irmãos, irmãs,
casa, campos, por amor de mim e do Evangelho, vai receber neste mundo 100 vezes mais. Aí tem um parênteses que ele diz, com perseguições, e no porvir a vida eterna. Então, vale a pena, não é, Júnia? Às vezes as pessoas, elas se apegam ao dinheiro, à família, aos campos, às coisas, e ficam com aquilo ali que elas vão ter de deixar. Agora, aquele que abre mão, ele recebe. Você tem quantas casas que te recebem? Quantos irmãos? Sua família se multiplicou, não é verdade? Isso, e eu digo que é uma alegria tão grande de ver, por exemplo, eu estou aqui no Brasil porque eu venho visitar minha mãe, venho visitar minhas irmãs, sobrinhos, a família em si. Meu pai já faleceu já. E então, assim, eu estou com eles e sinto alegria, sinto a necessidade de compartilhar com eles, porque é a minha família de sangue. Mas, assim, tenho outra família na fé. Muito grande. E são pessoas, assim, que tenho adquirido durante todo esse tempo amizade, um carinho enorme, pastora Ângela. E estando aqui também sinto falta deles. Sim. Sinto falta deles porque não é somente ser a pastora da igreja, mas também ser amiga, também ser a companheira. Os laços, isso, né? Isso do mesmo. amor do De repente, Júnia, pastora Júnia, venha comer na minha casa, venha almoçar, venha jantar, vamos sair juntos, vamos aí a um parque, vamos aí à praia, porque a praia está pertinho da minha casa lá, como 1h30 mais ou menos. Vamos até a praia, vamos compartilhar algo, vamos evangelizar juntos, coisas assim. Então, assim, é a minha casa, é a minha outra casa. Que bom. É a minha outra casa, que eu amo esse país. E tem muitas pessoas que já me dizem, Júnia, por todas as coisas que você tem vivido aqui em Venezuela, você não gostaria de voltar para o Brasil, porque o Brasil tem tudo lá? Eu falei, ainda não. Não sinto essa necessidade, porque sinto que Venezuela é a minha casa. Sim. Ainda que esteja passando por tanta crise que nós estamos vivendo, uma crise judicial, uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, uma crise moral, uma crise, posso dizer, emocional e também física. Muitas pessoas me dizem, Júnia, volta ao seu país, porque não queremos que você sofra aqui. E eu falo, mas se eu voltar para o Brasil, não vou ter a oportunidade tampouco de vocês serem consolados. E eu não sinto ainda de voltar para o Brasil, porque é a minha casa, também é a minha outra família. Quem sabe, não é, Júnia? É como o Mardoqueu disse para Esther, ele disse, quem sabe, para esse tempo, quando veio o decreto do rei que todos os judeus fossem mortos, né? O Mardoqueu disse, quem sabe para esse tempo foste elevada a rainha. Então a gente tem de ter a sensibilidade de saber o que Deus quer das nossas vidas para não desistir antes do tempo, para não parar, para prosseguir avante. Isso. Quem sabe para este tempo Deus te preparou. Ô Júnia, conta pra gente um pouquinho a Venezuela, quando você chegou há 20 anos, o que aconteceu com a Venezuela para chegar no que está hoje? Quando cheguei na Venezuela, hoje também? Por exemplo, já estava vivendo um certo momento de indecisão do país. O país estava cansado também de ver algumas injustiças que se estavam cometendo também. E então nós vemos a Venezuela pedindo uma mudança. Queremos outro governo, queremos outra forma, vamos dizer assim, de governo nessa nação. E então, como você já sabe, passaram as eleições, entraram o presidente Hugo Chávez, que hoje é falecido, ele ganhou as eleições, foi, vamos dizer assim, com um porcentagem bastante alto de outros candidatos lá na Venezuela. Ele prometeu muitas coisas, e muitos cristãos que votaram por ele também, verdade, sentiram também a confiança de votar por ele, porque ele falou, vamos mudar a Venezuela.
Já não queremos 40 anos de governo da oposição. E então fomos acostumando com esse governo. Já no ano seguinte, a gente via que as coisas já não eram o que ele falava, as coisas que ele prometeu, e foram completamente diferentes. E então começamos a ver uma perseguição com a mesma Igreja Católica dentro da nação. As verbas que dava para a mesma igreja começaram a tirar da mesma igreja. E nós, como cristãos evangélicos, começamos a observar: isso não está bem, isso não está... está cheirando bem, como alguma diz. Coisa aí já vem por detrás. Sim. Então começaram certos boatos com respeito da igreja evangélica, que iam proibir a igreja evangélica de fazer certos cultos públicos, que iam tomar os lugares das igrejas, os dízimos que os pastores, muitas vezes, as igrejas recolhem, ia ser já para o próprio governo. Começou esse tipo de boato, sabe? E sabe, pastora Ângela, para nossa surpresa, foi passando o tempo e começamos a ver não somente a igreja católica, mas também a igreja evangélica sendo perseguida na nação. Pastores que começaram a perder os locais deles, começaram a brigar na mesma justiça dentro da Venezuela, mas essa mesma justiça dentro da Venezuela não apoiava os pastores. Então pastores tiveram que mudar ou alugar outros lugares para levar os membros das igrejas. Começou esse tipo de perseguição. E não somente as igrejas evangélicas, as rádios que de repente faziam uma crítica, seja crítica negativa ou seja uma crítica positiva, começaram também a fechar as rádios. E uma rede de televisão bastante conhecida na Venezuela, que se chamava antes Rádio Caracas Televisão, foi uma das primeiras rádio-televisão, foi fechada também, porque era simplesmente oposição do governo. E foram fechadas 24 estações de rádio na Venezuela. Então, o que começamos a ver? Pessoas, pastora Ângela, perdendo os trabalhos. E não somente pessoas que não têm conhecido ao Senhor, que têm tido uma relação com Deus, como nós temos, mas pessoas simples, pessoas humanas, famílias, pais de famílias, que necessitavam um trabalho, perderam trabalho nas estações de rádio, na televisão, e começamos a ver as necessidades ali. E não somente isso, na parte também econômica, falta de trabalho, falta de emprego. E, por exemplo, os camelôs no mesmo país, nas mesmas cidades, começaram a multiplicar-se. Eles falam na Venezuela a economia informal. Se você tem essa economia informal, você tem trabalho, mas não é assim. E então, assim, a educação também começou a mudar um pouquinho. E então, estamos vivendo uma crise, como eu falei, uma crise judicial, onde, por exemplo, pessoas são condenadas sem ter um julgamento justo, criminais que cometem certos crimes e não são julgados também devidamente, e muitas vezes são levados presos, mas são soltos depois, sem cumprir as penas devidas. E muita gente está, assim como quem disse, insatisfeito. Muitas violações, mulheres violentadas também, abusos dos direitos humanos estamos vendo dentro da Venezuela. E, por suposto, o papel da igreja, que temos que fazer? Orar. Orar e tendo a oportunidade de pregar o Evangelho. Essa é a oportunidade que a igreja evangélica, pastora Ângela, está tendo a oportunidade de pregar o Evangelho. De ganhar